Olá, tudo bem? Estou de volta. Estou de volta para conversar mais um pouquinho com vocês. E hoje o papo é: Jesus se importa. Nesses tempos bicudos que a gente vive com tanta dificuldade, pouca gente se importa quando se importa. Mas a boa notícia é que Jesus se importa. Para ilustrar o nosso bate-papo aqui, nós vamos utilizar o texto que está no Evangelho de João, a partir do verso 19 do capítulo 20 e vamos caminhar até o capítulo 21, verso 14. Para ganharmos tempo no vídeo, eu não lerei o texto, eu vou apenas citá-lo. Entretanto, eu vou deixar os registros, os endereços dos textos lá na descrição do vídeo e você, assim que terminar de assistir, se quiser dar uma conferida lá nos textos, ok? Beleza. Primeira situação, os discípulos estão reunidos no cenáculo com medo dos judeus. Natural que eles estejam com medo, afinal de contas, o seu líder, o mestre, o rabi, Jesus Cristo, foi crucificado pelos próprios judeus. Se o líder, o chefe, aquele que fazia milagres, que era respeitado como rabi, foi crucificado, quanto mais seus seguidores. E como é que Jesus responde a esse medo dos seus discípulos? Ele se manifesta e através da sua presença, ele manifesta a sua presença e diz: Pai seja convosco. Eu e você também temos medo. Nós temos medo de doenças, do coronavírus, nós temos medo da morte, nós temos medo de perder o ente querido. Temos medos objetivos, outros medos subjetivos. Mas Jesus se importa e ele responde ao nosso medo, manifestando a sua presença e nos dando a paz que excede todo entendimento. Então, respondendo ao nosso medo, Jesus manifesta a sua presença para a paz. Entretanto, nessa aparição de Jesus, tinha uma pessoa ausente, Tomé não estava lá. E Tomé diz aos outros discípulos: eu não vou crer se eu não tocar com as minhas mãos. O relato de vocês é bacana, mas se eu não tocar com as minhas mãos, eu não vou crer. O que Jesus faz? Jesus aparece segunda vez no cenáculo, desta vez com a presença de Tomé, chama Tomé e diz: toque nas minhas feridas. E agora que você tocou, não seja incrédulo, creia. Eu e você temos dúvidas de toda ordem, inclusive na esfera da fé. Será que é assim mesmo? Será que Jesus vai fazer? Ele é poderoso, é milagroso, ele fez milagres, mas será que vai fazer na minha vida? Como é? Muitas vezes nós somos discriminados por conta de nossas dúvidas, mas Jesus se importa. E como é que Jesus responde à nossa dúvida? Ele nos oferece uma experiência, assim como ele ofereceu uma experiência para Tomé, a nós ele também oferece uma experiência para o fortalecimento da nossa fé, para que a nossa fé cresça e a gente possa viver de acordo com essa fé que vai crescendo. E essa fé cresce a partir do momento que Jesus Cristo vai nos oferecendo uma experiência. Tudo bem. Terceira situação que a gente vai perceber aqui é que Jesus sai do cenáculo, desaparece, não diz como, e eles estão lá reunidos e têm necessidades. Eles não têm um meio de subsistência e eles são pescadores, então Pedro decide: eu vou pescar, e leva a turma com ele. Eles trabalham a noite inteira, lançam as redes e pela manhã não tinham pescado nada. Jesus aparece na praia e diz: lancem a rede do outro lado. Eles lançam a rede e pegam 153 grandes peixes. O que a gente aprende com isso? Que Jesus se importa com as nossas necessidades. Necessidade material, necessidade financeira, necessidade de subsistência. E como é que ele responde ao se importar com a nossa necessidade? Como é que ele responde? Ele responde nos dando direção para a provisão. Eles estavam lançando a rede do lado errado e Jesus lhe diz: lance do outro lado. Então, depois de se importar com o seu medo, manifestando a sua presença e proporcionando paz, ele se importa com a sua dúvida
e oferece uma experiência de fé. E agora ele se importa com a sua necessidade e oferece a direção para a provisão. Muito bem, eles pescam 153 grandes peixes e quando eles estão chegando à praia, o relato bíblico diz que Jesus já tinha um braseiro com os peixes assando e diz aos discípulos: traga um pouco dos seus peixes. E aí, vamos pensar um pouquinho. Se Jesus ia dar a pesca maravilhosa de 153 grandes peixes, ele não precisava fazer o churrasquinho na praia. De outro modo, se ele já estava fazendo churrasquinho, para que eles iam pegar os grandes peixes? Ele proporcionou a pesca para que eles pegassem os peixes. E dos peixes que eles pegaram, Jesus ainda diz: tragam alguns desses peixes. Para que isso? Ele estava sendo redundante? Por quê? Porque, além de se importar com o seu medo, se importar com a sua dúvida, se importar com as suas necessidades, Jesus se importa com você. E como é que ele responde quando ele se importa com a pessoa que você é? Ele responde oferecendo comunhão. Por isso, apesar dele já ter o churrasquinho pronto, ele pede que os discípulos coloquem alguns dos peixes que eles pescaram no churrasco também. Porque esse processo do churrasco, que a gente sabe bem, quando a gente faz com os nossos amigos, nossos irmãos, gera comunhão. Note bem, nas 3 primeiras circunstâncias relatadas, os milagres de Jesus transformaram as circunstâncias. Aqui, a comunhão oferecida por Jesus tem por finalidade transformar você, transformar a mim, transformar quem participa dessa comunhão. Tanto isso é verdade que depois desse episódio da comunhão do churrasquinho, Jesus conversa com Pedro e diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Porque agora Pedro, depois da comunhão, estava pronto. Então, recapitulando, o que a gente tem aqui? Contra o nosso medo, Jesus manifesta a sua presença para a paz. Contra a nossa dúvida, Jesus oferece uma experiência para a fé. Contra as nossas necessidades, Jesus oferece direção para a provisão. E quanto a nós, Jesus oferece comunhão para a transformação. O que fica para mim e para você, através dessa reflexão, desse olhar atento para o texto bíblico, é que nós podemos desejar e buscar os milagres de Jesus, mas jamais nós devemos abrir mão da comunhão com Jesus, porque se os milagres transformam as circunstâncias, a comunhão transforma quem nós somos. Tenha um dia feliz e abençoado e até já. Até a próxima. Tchau.